Deus, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Se você pudesse colocar de pé em reverência à palavra, por gentileza. Glória a Deus. Eu vi uma placa ali, essa daí vou postar depois, está dizendo assim: cochicho é no cinema, aqui os jovens da glória a Deus. Louvado seja Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São João, capítulo de número 6. São João, capítulo de número 6. Nós vamos ler apenas o primeiro versículo deste livro, desse capítulo. São João, capítulo de número 6, apenas o versículo 1. Quantos encontraram, digam: eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: também vou. Eu vou fazer leitura, peço que a igreja apenas acompanhe de forma silenciosa. E depois disto, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Vou repetir. E depois disto, ou após estas coisas, Jesus partiu para o outro lado do mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Diga antes de se assentar: depois disto. Podeis assentar, glorificando o nome de Jesus. Obrigado, viu? Eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar aqui nesta noite. Meu coração se alegra pelo privilégio de ver, após 1 ano e meio de pandemia, jovens, adolescentes, irmãos e irmãs, cheios do Espírito Santo de Deus, aonde escolheu o melhor lugar para estar hoje. Já foi dito aqui antes de mim, mas poderíamos estar em tantos outros lugares hoje. Talvez você poderia estar numa festa, você poderia estar numa balada, mas você está no lugar que te oferece o que o mundo não tem a capacidade de oferecer, que é a presença de Jesus. Eu quero louvar a Deus pelos pastores desta igreja, o pastor Calixto, a pastora Carla, a Sofia, que eu já vi ela ali também. Que Deus abençoe vocês. Pastor, saiba do carinho que eu tenho por vocês, da minha família. Antes de nós sermos companheiros de ministério, nós somos amigos, irmãos. Saiba do carinho do meu pai, da minha mãe. Nós somos muito felizes pela vida de vocês. Pastor Calixto, vocês têm o privilégio de ter ele aqui, a sua esposa, todos os dias. Aquele Jesus que me salvou, que te salvou, que te transformou, que te renovou. O Jesus que hoje está à destra de Deus Pai, mas o teu Espírito Santo está aqui em nosso meio. E se eu fosse você, eu não perderia a oportunidade de continuar glorificando e bendizendo ao nome de Jesus. O Evangelho de João, capítulo de número 6, vai contar uma história que a gente já está cansado de ouvir, sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Mas a gente precisa entender o contexto que Jesus e os discípulos estavam vivendo para que essa história fosse introduzida na vida de todos aqueles que estavam vivenciando ela. João não relata, mas Mateus e Marcos relatam
Eu quero, antes de entrar no texto de João, contar a história de um homem bem breve. Esse homem se chama João Batista. João Batista é aquele a qual o próprio Cristo vai dizer que nascido de mulher não se há nenhum maior do que João Batista. João Batista é um homem marcado por uma promessa, por uma palavra. Não é um homem qualquer, não é qualquer um na história. João Batista, além de ser um grande homem de Deus, ele tem um grau de parentesco, ele é um profeta e também é primo de Jesus. O próprio Isaías é um profeta messiânico que centenas de anos antes de Cristo e antes de João, que nasce quase junto com Jesus, ele vai profetizar que aquele que seria o que prepararia o caminho para Cristo, que seria o seu antecessor, aquele que viria com uma palavra para endireitar as vossas veredas, os vossos caminhos, aquele que viria a preparar o caminho para que após ele Cristo visse e pregasse o evangelho do reino e da salvação. Eu quero que você entenda que João Batista, mesmo antes de nascer, ele já havia uma promessa sido liberada sobre a vida dele, que ele antecederia Jesus. João Batista nem mesmo era plano de Isabel e de Zacarias, mas mesmo assim Jesus, Deus, o Espírito Santo, já tinha uma palavra liberada sobre João Batista. Eu acho isso extraordinário, que mesmo antes do homem ou a mulher planejar ter alguém, mesmo o homem, a família, mesmo antes de se casar, de se nascer, Jesus lá no céu já havia escrito a história de João, dizendo: esse vai ser aquele que antecede a Cristo. Eu já abro um parênteses e digo para você nesta noite, mesmo antes de você nascer, da sua mãe pensar em te ter, ou talvez nem pensou em te ter e você veio, eu quero dizer para você, você é um projeto do céu. Antes de ser projeto do seu pai na terra, é um projeto do seu pai celestial, e isso é suficiente. João Batista nasce com uma palavra, que ele seria um grande profeta. E ele, além de ser profeta, era amigo e era primo. Eu quero que você tente, é impossível você conseguir, mas eu quero que você sinta afinidade por João Batista, mesmo que Jesus sentia. Ele não é pura e simplesmente um homem que falou antes de Jesus para Jesus chegar e falar. Era um homem que fez isso, era um homem que era família, era um homem que era um profeta e era um homem que era um amigo. João Batista nasce, só que o que eu acho extraordinário é que a Bíblia vai dizer em Lucas que um anjo aparece a Zacarias dizendo que ele teria um filho. Ele vai desacreditar um pouco. Aí passa-se um tempo, Isabel está grávida de João. Isabel vai visitar Maria. Jesus está sendo gerado, João também está sendo gerado. Aí a Bíblia vai dizer, pastor Calixto, que quando ele chega com Isabel na casa de Maria, Isabel é cheia do Espírito Santo. João nem nasceu, mas a vida dele já é um sinal que a presença de Deus está no ambiente. Pedro, entendi. Tem pessoas que já nasceu, está 10, 20, 30 anos na igreja. Aqui não tem, lá em São Caetano tem. Mas ela não é um combustível para a pessoa ser cheia do Espírito Santo. E João Batista nem nasceu, mas no ventre a mãe dele já está sentindo a presença do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque ele está carregando uma palavra. Quem é cheio do Espírito Santo até no ventre faz barulho. Quem é cheio do Espírito Santo nem nasceu, mas já está fazendo as pessoas sentir algo diferente. Quem é cheio do Espírito Santo, quando você chega lá na faculdade, na escola, na rua, olham para você e falam: ele é diferente. O que ele tem diferente? Ele tem a presença do Deus Todo-Poderoso. Isabel, você não está gerando um homem qualquer, você está gerando um profeta. E eu estou pregando hoje para profetas e para profetisas aqui hoje. Pessoas que no ventre da mãe já era motivo de milagre. O quê? Não podia nem gerar, já está gerando. Não era nem para ter filho, daqui a pouco nasce. Por quê? Porque é fruto de uma promessa de Deus. João nasce, Jesus também nasce. Lucas 1,80 resume 30 anos em um versículo. Vai dizer assim: e o menino crescia, se robustecia em espírito, e esteve no deserto até o dia de se apresentar a Israel. Então calma aí, deserto não é para humilhar crente. Deserto não é para matar crente, não. Deserto é para fortalecer crente, para viver o que é a promessa. Eu quero dizer algo para você. Depois você posta lá no seu status.
Se Deus te levar para o deserto, agradeça. Sabe por quê? Porque a próxima parada é a terra prometida. Para o Egito você não volta mais. Para o Egito não volta, a rota é para frente. João Batista está no deserto, está sendo preparado. Aí, como um ministério de profeta é um ministério difícil. Por quê? Porque ministério profético, pastor, você não fala o que você quer, você fala o que Deus manda. E você também não ouve o que você quer, você ouve o que você tem que ouvir. E por acontecer isso, a Bíblia vai dizer que o ministério de João foi um ministério muito bom. Ele foi crescendo, ele pregava de noite, de manhã, já batizava à noite, começou a ter seguidores. Só que com isso, todo ministério que se destaca e toda árvore que é frondosa, ela é alvo de pedrada. Todo ministério que se destaca é alvo de crítica. Eu quero dizer para você, nunca aceita críticas construtivas de quem nunca construiu nada. As pessoas criticam porque criticar é muito mais fácil que fazer melhor. Começaram a criticar João Batista, começaram a falar mal, e ele foi crescendo a sua popularidade, até que Jesus entra em cena. João está pregando, aí Jesus chega e ele vai dizer: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele batiza Jesus, Jesus começa o ministério. Aí vão dizer assim: João, tem alguma coisa errada. Esse Jesus a qual você falava, o povo está tudo indo com ele. Aí João vai dizer assim: é necessário que ele... João tem visão de reino. João tem visão que tem que crescer o reino e não a celebridade, a popularidade dele. Aí está dizendo assim: não estou nem aí, o que importa é que ele cresça e que eu diminua. O que importa é que a presença dele cresça e o meu prazer diminua. Aí Jesus começa o ministério e João começa a ser odiado por quem? Por Herodes. Aí complicou. Herodes é o rei, Herodes manda. O que Herodes fala na terra acontece. Se Herodes mandar matar, tem que morrer. A Bíblia vai dizer, eu preciso fazer esse contexto para você entender. João Batista é preso por Herodes. Só que Herodes, ele queria matá-lo e calar ele, pastor Calixto. Só que ele tinha um problema. Mateus e Marcos relata, Lucas não vai, João não relata. Vai dizer o quê? Que Herodes tinha medo de matar João, porque primeiro, João era um grande homem de Deus, ele tinha medo de mexer com o homem de Deus. Segundo, a popularidade de João era muito grande, então logo ele tinha medo de se matar João Batista, o povo se voltasse contra o seu governo e talvez ele fosse impeachmentado, derrubado. O que ele vai fazer? Ele prende João e ele vai dizer: eu não posso matar ele. Até que João começa a falar palavras ali, porque Herodes se junta com a sua cunhada Herodias. E João fala: isso não pode acontecer, porque profeta fala a verdade. Homem e mulher de Deus não fala mentira, não fala o que agrada, fala a verdade. Ele fala a verdade. Aí Herodes vai dizer: vou prender ele. Aí eis que tem uma festa na casa de Herodes. A filha de Herodias começa a dançar, e isso chama a atenção dele. Aí ele vai dizer assim para a menina: tudo quanto você me pedir, eu vou fazer. Já era. Porque uma palavra liberada de Herodes não pode voltar atrás. Se o rei selou, já era. Ela vai dizer assim, vai perguntar para sua mãe, Herodias vai dizer: o que eu faço? Pede a cabeça de João Batista. Ele pede, aí ele fala: agora complicou, vou ter que mandar matar. Mas não, João não morreu porque o rei pura e simplesmente mandou. João morreu porque chegou o tempo dele morrer. Porque se mesmo o rei da terra querendo que ele morra, o rei do céu não quer, não morre. Trazem a cabeça de João Batista numa bandeja. João morre. Aí nisso, pastor, acho interessante, vai dizer em Mateus que os discípulos pegam o corpo de João Batista, sepulta, não fala nada para Jesus. Sepultam João Batista. Depois de João Batista sepultado, aí que eles vão dizer para Jesus, falar: Jesus, é o seguinte, sabe o João, estou contextualizando, seu amigo, profeta, não deu dessa vez, morreu. Trouxeram a cabeça dele numa bandeja e já era. Ele está morto. A Bíblia vai dizer, a Bíblia diz, você pode ver, conferir depois. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se para o deserto. Mesmo Jesus sendo 100% homem, 100% Deus, tem momentos na vida que você tem que se retirar, pastor Calixto, senão você morre.
Tem momento na vida, jovem e adolescente, você não é super-herói, você não é mulher maravilha. Vai ter momentos que você tem que sair de cena, porque se você não tratar aquilo que te feriu, você morre no meio do caminho. Pedro, ninguém entende a minha dor, e se eu parar vão dizer que é frescura. Ninguém tem o direito de opinar na sua dor, porque quando doeu só você sentiu. Jesus tem que se retirar, porque se ele não trata do luto da morte de João, talvez lá na frente ele sofreria resquício do luto que ele não viveu. A minha mãe, pastor Calixto, ela perdeu a sua mãe, a mãe dela, minha avó, com 17 anos, pastora. E naquela época, o senhor sabe, era pecado passar psicólogo, era coisa do diabo, não existia isso na igreja. A minha mãe não tratou da depressão da morte da minha avó naquela época. Até hoje a minha mãe toma remédio antidepressivo. Por quê? Porque ela não tratou de algo que deveria ter sido tratado lá atrás. Se a minha mãe, quando a minha avó morresse há mais de 30 anos atrás, entendesse e falasse: eu tenho que sair de cena, talvez hoje minha mãe não precisava tomar remédio. Por quê? Porque ela deixou e tratou lá atrás o que ela precisava ter feito lá atrás. O que tem de pessoas hoje sofrendo crise de ansiedade, síndromes de pânico, entrando em depressão, pensamento suicida, porque quer abraçar tudo, quer viver tudo, quer achar que é um super-herói. Quando Jesus me trouxe aqui para dizer para você: vai ter momento que você tem que sair de cena. Vai ter momento que tem que falar: mãe, hoje não, por quê? Porque eu preciso me entender aqui hoje. Eu preciso ter o meu momento com Deus hoje. Porque se eu não trato hoje do luto de João, amanhã, quando a multidão estiver pressando de mim, eu não vou ter nada para oferecer. Então é melhor dar o tempo hoje para amanhã estar bem. Vai ter dia que não vai dar vontade de subir para o altar. Vai ter dia que não vai dar para cantar. Vai ter dia que você vai subir aqui querendo pregar, mas quem precisa ser ministrado é você. Vai ter dia que você vai subir para o altar para cantar, mas quem está querendo ouvir um louvor é você. Por quê? Porque nem todo dia a gente é super-homem. Vai ter dia que a gente tem que sair de cena. Nessa pandemia eu desencadeei uma crise de ansiedade e tive ataques de pânico, pastor. Eu nunca tinha tido isso. Eu fui ao psicólogo, fui ao psiquiatra e fui tratar, porque nem tudo é demônio não, tá? Tem coisa que é psicológico. Eu não sei porque Deus me está fazendo parar aqui. Na verdade eu sei, tem pessoas que precisam ouvir isso. Talvez essa pandemia desencadeou em você crise de ansiedade, síndrome do pânico. Talvez você está pensando em tirar a própria vida, mas Jesus está dizendo para você: até eu tive que sair de cena. Quem você acha que é para não sair também? Procura um psicólogo, procura. Vai orar também, ora. Mas você precisa do teu momento. Só que eu tenho que continuar, por quê? Porque depois da morte de João, Jesus também não fica para sempre no deserto. Porque a morte de João não pode parar o ministério de Jesus. A dor do luto não pode impedir que o ministério de Jesus prossiga. Uma coisa é você ter o seu tempo de se retirar, outra coisa é você permanecer ali para sempre. Uma coisa é você entender do tempo da pandemia, que talvez estava tomando cuidado para vir para a igreja. Outra é você estar indo para todo lugar e não quer vir para a igreja. É diferente. Eu imagino, não está na Bíblia, pastor Calixto, às vezes eu viajo, que quando Jesus recebe a notícia que João morreu, e ele se retira para o deserto sem falar nada, eu acho que o diabo no céu, porque tem pastores, eu já vi pregadores dizendo que Satanás queria que Jesus fosse para a cruz. É claro que não. Porque a cruz era o quê? O testamento que Satanás tinha sido derrotado. Tanto é que a Bíblia vai dizer, ouça isso, quando Jesus está indo para Jerusalém para ser morto, Pedro vai dizer assim, vai falar o quê? Mestre, não vá, porque lá o senhor vai morrer. O que é que ele vai dizer para Pedro? Para trás de mim? Calma aí. Pedro não queria que Jesus fosse morto, e ele chamou Pedro de... Aí Judas, Jesus está no Getsemane, vem trair Jesus para levar ele para o Calvário. Ele vai chamar Judas de quê? Amigo, ué. O que está me traindo e me levando para a cruz eu chamo de amigo? O que não quer que eu seja morto eu chamo de Satanás? Não entendi. Vou te dizer algo nesta noite. É melhor você ter um Judas
que te leva para o Calvário para você cumprir o seu propósito, do que você ter um Pedro do seu lado que te fala: não vai para a igreja não, não vai para congresso não, não ora não, não lê a palavra não. Eu prefiro ter um Judas que me traindo me leva para a cruz, do que ter um Pedro que bate nas minhas costas e diz: não viva o que Deus quer que você viva. Tem muito Pedro disfarçado de Judas, achando que é seu amigo. Você está achando que é seu amigo, mas está te fazendo fugir do propósito, quando o seu propósito é o quê? É ir para o Calvário. Era o testamento da derrota de Satanás, era a cruz. Ele fez de tudo para que Jesus não fosse. Feche parênteses. Eu imagino no inimigo, quando Jesus se retira para o deserto, pensando: pastor Calixto, agora eu parei Jesus, agora já era. A dor do luto de João é o suficiente para Jesus não continuar o seu ministério. Está começando agora. Essa dificuldade que ele está vivendo, parei ele. A pandemia bateu a porta, não volta para a igreja nunca mais. Está sofrendo, está chorando. Já era, conseguiu o meu objetivo. Eu imagino, não sei. Só que quando Jesus está se retirado no deserto, a Bíblia vai dizer em João 6, depois destas coisas, depois do quê? Depois do luto. Depois do quê? Depois da dor. Depois do quê? Depois da notícia ruim. Depois do que? Depois do desânimo. Depois do que? Depois da crise de ansiedade. Depois do que? Depois da pandemia. Depois do que? Depois de me criticarem. Depois do que? De acharem que eu iria ficar parado lá atrás. Depois do que? Depois do momento de solidão e de dor no deserto. O que? A Bíblia vai dizer, a Bíblia, e partiu Jesus para onde? Para o outro lado. Por quê? Porque dor não para quem está vivendo o propósito. Oh, aleluia. Luto não para quem está vivendo o propósito. Não. Vai chorar, vai, mas não vai chorar para sempre, porque o choro dura uma taracaiassurimia, olocomaiassé, mas a alegria vem pela manhã. Satanás, você está achando que parou a igreja com a pandemia, está achando que parou os jovens na pandemia. Mal sabe você que a pandemia foi combustível para abrir uma igreja em cada casa. Oh, glória! Para abrir um ponto de oração em cada casa. Só quem acredita levanta a mão e glorifica Jesus. Olhando para você, está dizendo: agora não vai mais, não canta mais, não ora mais. O diabo estava achando que nem para esse congresso você vinha, mas mal sabia que tem um depois disso, mas sabia que tem um após estas coisas. Mal sabia que o seu ministério, a sua vida não é pautada no sofrimento que você viveu, não. Eu sinto de Deus de dizer isso para alguém. Você entrou aqui hoje pensando em parar, não pensou? Você entrou aqui pensando em entregar o seu cargo. Você entrou aqui pensando em abandonar tudo. Você entrou aqui pensando em tirar a própria vida. Mal sabia você que Jesus me traria lá de São Caetano para dizer para você: não para não, não para não, porque tem uma multidão te esperando lá do outro lado do mar. Se Jesus fica parado no deserto, a multidão passava fome. Diga para quem está do seu lado assim: não para não, diga assim: tem uma multidão te esperando. Diga assim, ó, tem gente que precisa de você. Oh, aleluia. Se você ficar parado, ninguém vai ouvir falar de Jesus lá na escola, então Deus precisa de você. Se você ficar com a boca fechada, não vão ouvir Deus lá na sua rua, então Deus precisa de você. Depois dessas coisas, partiu Jesus para o outro lado, porque a dor de João não parou Jesus. Eu não sei qual é a dor que você está vivendo hoje, eu não sei qual o sofrimento que você está passando, mas eu quero dizer para você: nenhuma dor é maior do que o propósito. Vou repetir: nenhuma dor é maior do que o seu propósito. Nenhuma dificuldade é maior do que a promessa. Nenhum deserto é maior do que a terra prometida. A Bíblia vai dizer: eu preciso caminhar.
Jesus chega do outro lado. Aí a Bíblia vai dizer que quando Jesus chega do outro lado, tinha lá o que? Uma multidão esperando Jesus. E a Bíblia vai ser bem enfática, dizer que o povo seguia Jesus pelos milagres, não pela palavra. O povo seguia Jesus pelos sinais, pelas curas. E vamos ser sinceros, o milagre não salva ninguém. Quem salva é a palavra. A Bíblia diz que só de homem era 5.000. Pastor, você tem ideia de quantas pessoas total? Pastor Calixto, que é um mestre, disse que em cerca de 18.000 pessoas ouvindo Jesus. Mas a Bíblia vai dizer que eles foram para ouvir os milagres. A Bíblia vai dizer que Jesus vai chegar e vai falar assim: Filipe, onde que a gente vai arrumar comida para esse povo? Aí Filipe, com uma visão terrena, eu creio, pastor Calixto, que não era nem muito dinheiro, porque mesmo se tivesse dinheiro, dificilmente se encontraria uma padaria para alimentar esse povo todo. O dinheiro e a padaria da terra fechou tudo. Só que havia uma padaria celestial. Quando todas as portas da terra se fecharem, e quando se levantar um Filipe colocando empecilho para o milagre, Jesus abre no céu, Senhor. Aí ele vai dizer assim: ô mestre, nem se a gente tivesse 200 dinheiro seria suficiente. Só que o que eu acho extraordinário nessa história é que tem um Filipe na história, tem. O Filipe é aquele razão, aquele não vai dar. Só que sempre vai ter também o André. Oh, como eu amo o André, porque o André é o obreiro e o adolescente jovem proativo. Jesus não falou nada, o André já está assim: você tem o que aqui? Você tem o que aí? Tem alguma coisa? Tem alguma coisa? O que você tem aí? O que você tem para oferecer? O que você tem aí? Oh, o que você tem aí? Ei, o que você tem aí? Oh, oh. O André, o pastor nem mandou, ele já está servindo. Aí eu ia dizer que o André, eu acho que lá no fundo, ele chega no menino: o que você tem aí? Aí o menino fala assim: eu tenho 5 pães e 2 peixes. Oh, aleluia. 5 pães e 2 peixes para o menino não era nada. E o menino foi inteligente, porque ele entendeu: na minha mão não é nada, mas na mão de Jesus. Eu imagino o menino pensando: não está na Bíblia. Vamos ver se esse Jesus é isso tudo mesmo que estão falando aí. Curou cego, curou aleijado. Vamos ver o que ele vai fazer com os meus pães aqui. Aí o que me chama a atenção é que o André, ele também tem visão de reino, Samuel. Porque o André podia muito bem, sabe fazer o quê? Chegar no menino e falar: ei, você tem o quê? Pão e peixe? Me dá que eu levo até Jesus. Podia, pastor Calixto, chegar como solucionador do problema. Jesus, eu encontrei aqui. Só que André não é egocentrista. André é servo. O que André faz? Fala assim: menino, dá a mão. Oh, glória. Você só era mais um na multidão, mas agora você vai ser o solucionador do problema. Vem aqui. Aí ele traz o menino. Eu imagino o povo olhando: o que esse menino tem para oferecer? Só tem isso, só tem isso. O povo murmurando. Mal sabia eles que eles seriam alimentados pelo alimento do menino. Ei, diga assim para quem está do seu lado: não despreze o menino. Meu Deus, desceu agora. Diga: não despreze o menino. Talvez o menino que você está desprezando hoje é o que vai te alimentar amanhã. Ele traz o menino. Aí ele chega e apresenta. Aí fala assim: Jesus, eu encontrei isso daqui. O povo deve estar pensando: se André é intrometido, Jesus não pediu nada. André é proativo. Ele apresenta o menino. Eu quero profetizar na sua vida que Deus vai colocar Andrés no seu caminho. Pedro, não estou entendendo. André que vai te indicar para a porta de emprego, sim. André que vai ser um canal de bênção para te abençoar, sim. Porque tem gente que diz: eu não preciso de ninguém.
As pessoas são instrumentos de Deus para abençoar. Quantos André, o pastor Calixto é um André na minha vida, o que me colocou nessa oportunidade, porque a gente sempre vai precisar de um André. Teve um dia na sua vida que Deus usou o André no altar, não sei de que igreja, para te fazer um apelo. Você levantou a mão e aceitou Jesus, o que foi o André que Jesus colocou no seu caminho. Ei, valoriza o ministério do André, meu filho. André vai te apresentar a oportunidade que Felipe acha que não vai ter. Ele apresenta o menino. Aí o que chama atenção aqui no versículo, eu vou ler aqui, ó. Versículo 10, pastor. O 9. Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tantos? O André. Aí no 10 Jesus não vai responder nada, só vai dizer assim, ó: fazei os homens se assentarem. 10 de João 6. Jesus recebe o pão, manda a galera se assentar. Eu entendo que Jesus estava no deserto. Era um deserto, havia muita areia. E o pastor Calixto, o senhor já foi em Israel, né? O calor, não, lá o calor é absurdo. A areia é impossível de você ficar descalço nela, porque queima o seu pé. Só que o versículo 10, olha que extraordinário, vai dizer assim, ó: e Jesus disse, fazei os homens assentarem, ponto. E havia muita grama naquele lugar. Ué, além de Jesus mandar se sentar, Ele também prepara o lugar para você estar sentado? Grama verdinha. Tem gente sentando no deserto, na areia quente, porque não entendeu o tempo ainda que Deus... Oh, meu Deus do céu. Tem gente entrando em relacionamento, em namoro, fora do tempo. Aí está reclamando que o deserto está quente. Não esperou nem Deus preparar a grama verde. Diga assim: Jesus, diga mais forte, Jesus, prepara a grama. Jesus mandou sentar, mas o povo de Deus e o povo obediente não senta em qualquer lugar, não. Não entra em qualquer porta de emprego, não. Não entra em qualquer faculdade, não. Quem é obediente e entende o tempo, senta onde Deus prepara. Entra onde Deus prepara. Está onde Deus prepara. O povo senta e senta na grama ainda. Aí o versículo 11 vai dizer assim: e Jesus tomou o pão. E a Bíblia vai dizer assim: e tendo dado, Jesus agradeceu. E o milagre não tinha nem acontecido ainda. A Bíblia vai dizer, a ordem cronológica do versículo é que Jesus dá graça, depois reparte. Não reparte, depois agradece. Você tem coragem de agradecer antes do pão ser repartido? Ou você só agradece depois que a porta abriu? Depois que o bucho está cheio, né, pastor? É fácil agradecer. Quero ver agradecer com o pão na mão e o milagre nem aconteceu ainda. Agradecer depois que o mar abriu é mole. Quero ver agradecer quando você está atrás lá, o inimigo está nas costas, o mar está gigante. Aí é difícil agradecer. Só que eu aprendi algo, que a gratidão é a memória do coração. Quem agradece sempre recebe mais do que pediu. Pedro me prova na Bíblia. Lucas vai dizer, acho que é o capítulo 17, que Jesus cura 10 leprosos. Quantos voltam para agradecer? Um dízimo. Só um voltou para agradecer. Porque depois que o milagre veio, é fácil. Aí esse que volta para agradecer, a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer assim, ó: vai em paz, a tua fé te salvou, pastor. Os outros só foi curado, você foi curado e vai ser salvo. Quem volta para agradecer recebe além daquilo que pediu. Os outros 9 ficou só com a cura. Aquele que voltou para agradecer recebeu a salvação. Eu quero liberar algo para você. Se você agradecer a Jesus, Ele vai te dar além daquilo que você pediu. Jesus está levantando uma geração que é grato pelo que tem, pelo que não tem, pela porta que abriu, pela porta que está fechada. Porque ele entende que o que comanda a vida dele é a presença, não é o milagre.
Jesus dá uma aula para a gente. O que? Agradece antes de repartir. Você vai ver o que vai acontecer. Pedro, eu vim para esse congresso, sou o sangue do Cordeiro. Eu estou triste, estou desanimado. Mas já vai agradecendo, vai agradecendo, vai agradecendo. Diga, eu vou agradecer porque agradece que você está vivo, você não morreu de Covid. Você está aqui adorando a Jesus. Agradece, agradece, agradece. Porque enquanto você está agradecendo, Jesus está operando um milagre na sua vida. Aí ele reparte o pão. Todo mundo come. Jesus fez o milagre. Estou caminhando para encerrar essa palavra. A Bíblia vai dizer, Jesus, ele vê que o povo vai dizer assim, esse é um profeta de verdade. Vamos fazer ele rei. Só que Jesus não veio estabelecer o reino dele na terra. O reino de Jesus é celestial. Aí vendo que o povo queria fazê-lo rei, Jesus se afasta de novo. Foge. Aí a Bíblia vai dizer que depois de Jesus se afastar, depois ele vai para onde? Para Cafarnaum. E quando ele vai em Cafarnaum, tem uma outra multidão lá. Só que agora Jesus não vai apenas multiplicar pão, Jesus vai pregar. Porque milagre, todos os milagres que Jesus fez como ser humano, morreu. Lázaro está morto, não está? O cego de Jericó morreu faz tempo. Foi curado? É milagre? É, mas já morreu. Mas a palavra, vê se alguém mata ela. É viva e é eficaz. Aí Jesus começa a pregar. Ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que comer de mim não vai ter mais fome, não vai ter mais sede. Vai dizer tudo. Aí o povo vai entrar e a cabeça deles em parafuso. Mas Moisés falava uma coisa, o Senhor está falando outra. Aí nisso a Bíblia vai dizer em João 6 que o povo começa o quê? Dizer, essa palavra é muito dura. Quer saber? Só o pão que ele multiplica para mim já é suficiente. Tá bom ficar com peixe. Só que quem escolhe peixe, hoje tem peixe, mas amanhã está passando fome. Me mostra um discípulo de Jesus passando necessidade no meio do caminho. Me mostra um discípulo pedindo milagre. Tem. Porque quem pratica princípio planta e colhe, não fica dependendo muito de milagre. Porque o milagre acontece, você nem pede, já vem. Aí o povo vai se afastando, vai indo embora. O que era outrora 18 mil no começo, o povo vai indo embora. Vai se afastando todo mundo. Porque eles queriam o pão e queriam o peixe. Eles não entenderam a verdade do Evangelho, que o que comanda não é o que Jesus dá, mas aquilo que Ele é. Não é o pão que Ele multiplica na mão, não. É o pão vivo que desceu do céu, que é Ele mesmo. Jesus está pregando sobre um evangelho que não é apenas bênção, é um evangelho puro e simples. O que? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o povo não entendeu isso. O que tem de gente hoje, graças a Deus, nossa igreja é uma igreja séria, né, pastor Calixto? Mas o que tem de igreja hoje, que só vive de bênção, de porta aberta. Aí quando Jesus não dá, fala, eu vou rasgar meu cartão de membro. Eu vou parar de ir para a igreja, porque Jesus não me deu o que eu pedi. E quem disse que Jesus é nosso mordomo para dar o que a gente tem que ir? Aí o povo vai embora. Aí como Jesus é um mestre, um líder excepcional, ele vai virar para quem? Para os 12. Aí ele vai dizer, vocês também, se vocês quiserem, vai embora. Não está dura a palavra? Não estou dizendo que a palavra que eu estou pregando é dura. Levanta e vai embora. Você já está com a barriga cheia. Vão embora, porque aqui é só quem gosta de palavra. Oh, glória. Você quer chave disso, quer chave daquilo, pode ir embora. Mas quem quiser ficar para ouvir a palavra no final. Aí tinha que ser Pedro, né? Aí o Pedro, que era o mais velho, o ancião, tinha o direito de fala. Ele vai virar e vai falar assim: ô Senhor! A Gabriela Rocha escreveu um hino, só que ela colocou invertido. Ela colocou para onde iremos nós. Só que não é para onde, porque não se trata de lugar. Ele fala para quem, é pessoa. Porque não é o lugar que faz, é a pessoa bendita de Jesus. Aí ele vai dizer assim: Senhor, para quem iremos nós?
Pedro vai dizer: se só tu tem pão, se só o Senhor multiplica, se só o Senhor abre porta, se só o Senhor faz chover, se só o Senhor multiplica pão e peixe, se só o Senhor cura, ele vai dizer assim: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? Eu não quero nem saber se eles vão embora, eu não quero nem saber se eles estão atrás de pão, eu estou atrás de palavra. Quem está atrás de palavra aqui hoje? Oh, glória a Deus! Aquilo que começou com outrora em 18 mil, terminou com quanto? Com 12. Só 12. Porque no meio desses 17.900 e pouco, vai ter sempre os 12. É os 12 que está com a gente. É os 12 que ama a palavra. É os 12 que está, faça chuva, faça sol. É os 12 que está para ouvir a palavra verdadeira. É os 12 que está não por aquilo que oferece, mas aquilo que você é. É os 12 que está contigo não pela sua aparência, mas pela sua essência. É os 12 que está contigo, seja um momento bom ou seja um momento ruim. É os 12 que é apaixonado pelo que você é, não pelo que você oferece. Sempre vai ter os 12. Elias vai entrar numa crise, ele vai falar: Jesus, Deus complicou agora. Aí o que Deus vai falar? Levanta, porque ainda tem 7 mil, o quê? Tem os 12. Começa o capítulo com 18 mil, termina com 12. Porque muita gente quer o pão e o peixe, só que a palavra só fica quem é apaixonado por ela. Só que eu quero te dizer algo: quem vive disso aqui, ó, o pastor falou hoje, eu nunca vi, já fui moço, agora eu sou velho. Eu nunca vi, nunca, é nunca, 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 o quê? Um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o, que eu saiba, o justo vive pela, se ele vive pela palavra, se ele é justo, nunca faltou pão. Quem tem a sua vida na palavra, tem a palavra, tem a presença, tem o pão, tem o peixe, tem a alegria, tem a paz, tem a salvação, tem porta aberta, tem a necessidade suprida. Por quê? Porque a palavra é tudo que a gente precisa. Eu vim aqui pregar para uma juventude, se você puder levante a sua mão, que eu quero profetizar para a sua vida. E uma juventude que não está nem aí se vai ter pão ou se vai ter peixe, ela vai estar interessada em se vai ter palavra. Ela não veio para esse congresso atrás de pão e peixe, veio atrás de palavra, Johnny, porque a palavra alimenta, a palavra cura, a palavra transforma, a palavra é suficiente. Lâmpada para os meus pés é tua, e luz para o meu. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e ouvirá. Santifica-os na verdade, a tua é a. Acabou. Pedro, na igreja X eles dão chave de avião, estou nem aí para a chave, eu quero ficar com a palavra. Pedro, na igreja X eles estão prometendo isso, prometendo aquilo, eu fico com o que está escrito na palavra. Por quê? Porque a palavra é palavra, meu irmão. Glória. Você quer viver de pão? Aqui eu termino. Mateus 4, Jesus é tentado no deserto. O que Satanás vai dizer? Se tu és, está tentando desenganar algo que Deus já havia dito um capítulo antes. Tu és o meu filho amado. Vai dizer, ó, se tu és o filho de Deus, o que ele falou? Transforma essas pedras em. Por quê? Uma simbologia. Se eu pegar hoje, pastora, uma pedra, colocar ela aqui no altar, uma pedra. Provavelmente aqui ou alguma congregação deve ter uma pedra Ebenezer, que é a pedra fundamental. Pastor, se eu colocar a pedra aqui hoje ela é pedra. Amanhã, ano que vem, daqui 10 anos, se Jesus não voltar daqui a 60 anos, pedra é? Agora
Agora, se eu pegar e for na padaria comprar um pão, colocar o pão aqui, ó, no altar, hoje é pão, amanhã já está duro, mês que vem está mofado, no ano que vem você comer, você passa mal. Por quê? Porque pedra é eterna, agora pão tem prazo de validade. Aí o diabo vai falar assim: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em... Diga assim: pedra é eterno. Diga: pão é passageiro. Tem muita gente trocando a promessa que é eterna pelo prazer que é passageiro. Tem muita gente trocando a palavra e o propósito que é eterno pelo pão, pelo prazer que é passageiro. Mas eu quero liberar algo para a sua vida nesta noite, para a juventude da Alma Décima aqui em São José dos Campos. Não fica se importando com o pão que o diabo oferece, fica com a palavra de Deus. Pedra pode passar 1000 anos, é pedra, mas pão passa. Se Jesus, claro que não, mas se Jesus transforma pedra em pão e come, na boca tinha gosto de pão, agora na mente tinha peso de pedra. O pecado tem um gosto bom, mas a peso na consciência é de pedra. E aí? Termino com essa palavra, uma pergunta retórica, reflexiva, só pensa você: vai ficar com o pão ou vai ficar com a pedra? Vai ficar com o pão ou vai ficar com a palavra? Vai ficar com o que é passageiro ou vai ficar com o que é eterno? Vai ficar com o que o diabo oferece, que começa hoje e acaba amanhã? Ou vai ficar com aquilo que pode passar o céu e a terra, mas permanece para sempre? Eu vim aqui para pregar que não importa o que aconteça, fica com a palavra. Só você que é apaixonado por esta palavra. Só você que foi alcançado por essa palavra. Se coloque de pé com a permissão do pastor. Oh, glória. Glorifica a Jesus. O Espírito Santo está aqui hoje. Isso aqui é um culto e um congresso espiritual. Já foi feito o propósito. Há uma atmosfera espiritual aqui nesta noite. Se você acreditar, essa palavra que eu preguei, ela te batiza com o Espírito Santo. Essa palavra te cura. Essa palavra te transforma. Essa palavra... Hebreus 4:12, eu vou fazer um convite. Diz assim: porque a palavra de Deus, ela é viva e mais penetrante que uma espada de 2 gumes, aptas para discernir a intenção. Aí vai dizer o que? Que ela vai a fundo nas juntas e medulas. O nosso corpo, nós temos uma medula. Qual que é a medula? Medula espinhal. A medula espinhal é uma medula que, se a gente sofrer um acidente e ela for afetada, a gente não anda mais. Se você sofrer um acidente, a sua medula espinhal for afetada, você não anda mais. No Éden, Satanás achou que o pecado paralisaria o homem. Achou que a nossa medula espiritual, que foi atingida lá, ficaria assim para sempre. Pedro, não entendi. Quando o escritor anônimo aos Hebreus vai dizer que ela vai até as juntas e medulas, quem está querendo dizer? Que ela entra onde o homem não consegue entrar. E aquilo que outrora o pecado tentou atingir, mal sabia ele que nasceria da mulher um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse é quem? É Jesus. O que determina não é o local, o que determina é as nossas atitudes. Porque, Pedro, Adão e Eva fracassou no Éden, no paraíso. Jesus triunfou no deserto. Eu quero fazer um convite, se há alguém em nosso meio hoje
que talvez você, no decorrer da sua vida, e a igreja, por favor, interceda, você foi levado pelo pecado e talvez o pão e aquilo que é passageiro da terra te seduziu para sair dessa presença. Só que essa palavra, ela foi de encontro ao seu coração, e você a partir de hoje entende que não dá para viver longe da palavra, porque você é um dos 12. Se tem alguém em nosso meio que você talvez não é evangélico, ou talvez você já foi e se afastou, e hoje você quer se reconciliar com Jesus, levante a sua mão. Tem alguém em nosso meio que não é evangélico, que não é cristão, que precisa optar por Cristo hoje? Levanta a mão bem alto. Se você não conhece quem está do seu lado, pergunta para ele se ele quer aceitar Jesus. Pergunta se ele já está firme com Jesus. Tem pessoas aqui hoje, pastor Calixto, que não pode sair daqui sem tomar essa atitude. A palavra te encontrou hoje aqui no congresso da Umadesp, e Jesus está dizendo: você não pode sair daqui sem abraçar a minha palavra, porque você tem que ficar com aquilo que é eterno. Cadê a primeira pessoa para Jesus? Levanta a sua mão. Tem alguém? Pedro, estou com vergonha. Jesus morreu despido numa cruz, pregado para todo mundo ver, não teve vergonha da gente. Tem alguém nosso meio? Levanta a mão. Tem uma vida aqui, vem aqui para o altar, por gentileza. Glorifica a Jesus. Jesus está salvando, tá? A pandemia não impediu o Espírito Santo de trabalhar no meio da igreja. Cadê a segunda vida para Jesus? Eu sei que tem mais gente. Pedro, eu estou com a camisa do congresso, não tem problema, a palavra te alcançou aí. Cadê a segunda vida para Jesus? Levanta a mão e vem para o altar aqui, ó. Jesus está te esperando com um pão que é eterno. Jesus está te esperando com uma palavra que permanece para sempre. Tem mais alguém? Vem para o altar. Nós temos um jovem aqui no altar. A Bíblia vai dizer que quando um pecador se arrepende na terra, há festa no céu. Tem mais alguém? Te dou uma última oportunidade. Mais alguém que queira decidir por Jesus? Levante a sua mão bem alta. Eu vou orar com a permissão. Posso orar por ele, pastor? Eu vou orar por este jovem. Qual que é o seu nome? O Levi está aqui. É o Mateus. Eu quero orar pela vida do Levi. A Bíblia vai dizer que Jesus está passando e o Levi está lá, né? Ele chama o Levi. Vamos embora. Jesus chamou o Levi hoje. Se a igreja puder, levante a sua mão, eu quero orar. Pedro estava com vergonha. Se você quiser, durante a oração, sair do seu lugar e vir aqui, pode vir. Eu vou orar por vocês. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui nesta noite na tua presença. Que atmosfera, que presença extraordinária. Que o dinheiro, que o prazer, que tudo aquilo que o mundo oferece não tem a capacidade de dar, Pai. É a capacidade que só a presença do Deus Todo-Poderoso tem. Ó Jesus, aqui está uma igreja que é apaixonada pela tua palavra. Aqui há uma igreja que não vai ser levada por milagre apenas, mas uma igreja que vai viver por palavra e em consequência viverá milagre. Orecaia, Sirimoia, Selecomaiacé. Jesus, eu sei que o Senhor está incomodando pessoa para vir para o altar durante essa oração, porque tem gente que não pode sair daqui sem se decidir por Cristo. Aleluia. O mesmo Espírito Santo
do Pentecoste, que é o batizador, que é o que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o mesmo Espírito que está aqui hoje. Em nome de Jesus. Aleluia. Está renovando jovem e adolescente. Você que fazia tempo que você não sentia a presença, começa a glorificar Jesus. Seu coração já está disparado, você já está todo arrepiado, aleluia, e você não consegue se segurar. Aí Jesus está dizendo: adore ao meu nome, glorifique ao meu nome. Jesus, escreva o nome deles no livro da vida, Pai. Escreva uma nova história. Eis que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, Pai. Aqui há uma geração nesta cidade. Eu declaro, Pai, como profecia, na autoridade que o céu me concede, há um novo tempo, pastor Calixto, para os jovens e adolescentes do campo da Debrais em São José dos Campos. Jesus está levantando os 12 compromissados com a palavra. Faça chuva, faça sol, vão estar aqui louvando e bendizendo ao nome do Senhor. É isso que eu te peço nesta noite, Pai. A tua palavra foi ministrada e ela encontrou lugar nos corações. Abençoa a cada jovem, a cada adolescente, aqueles, Pai, que não vieram ao altar, que o Senhor nos conceda outra oportunidade. É isso que eu te peço nesta noite, e desde já te agradeço em o nome de Jesus. Eu te vejo com o microfone na mão, cara. Eu falei para o pastor Calixto, eu senti de Deus, pastor, não foi de mim. Jesus está passando, ele olha um homem, e o nome desse homem era Levi. Ele vai dizer: Levi, vamos embora comigo. Bora. Levi abandonou tudo e seguiu Jesus. E o Levi aqui hoje decidiu optar-se por Cristo. Levi, olha para mim, não vai faltar nada. A partir do momento que você decidir abrir mão de tudo para ficar com Jesus, Jesus vai garantir. Jesus vai abrir uma porta para você, uma porta de estudos, no lugar que o seu coração almeja, e Ele vai te prosperar lá dentro. A sua vida financeira vai ser uma bênção. A sua vida, eu te vejo com o microfone na mão, e você nesse altar contando daquilo que o céu fez na sua vida. Você vai ser uma referência para essa juventude aqui, porque Jesus te passou por meio de todo mundo e falou: Levi, vamos comigo. E te fez um Mateus antes de te formar. Ele já havia te escolhido. E você tem uma promessa, e essa promessa te alcançou hoje. Creia nessa palavra. Jesus está contigo. Quando você se sentir sozinho, lembra-se que tem uma mão que está sobre você, que é a mão de Jesus. Essa mão não abandona, essa mão não falha, essa mão não tira, não, essa mão permanece, porque Jesus é Pai. Jesus é Pai, e Jesus cuida dos seus filhos. O filho pródigo vai dizer, quando ele cai em si: eu tenho um pai, pastor Calixto, eu vou para a casa do pai, porque o pai não me abandona. E o pai te chamou hoje, Levi, e ele diz: eu te amo. Aplauda Jesus.